Vamos lá, pessoal. Como eu havia prometido a vocês, vamos agora fazermos a revisão geral do tema. Do tema. Por que você não quer buscar? Do tema contrações diretas, que são aquelas situações em que a administração pública contrata, só que antes ela não licita. Legal? E aí você viu comigo, isso aqui se divide assim. Ó, primeiro, licitação inexigível. Isso aqui está previsto no artigo 74 da nova lei de licitação. E são hipóteses em que nós verificamos que não tem viabilidade de competição. Ou seja, essa inviabilidade de competição pode ser uma inviabilidade, só apagar aqui rapidinho, pode ser uma inviabilidade jurídica ou pode ser uma inviabilidade fática. Você viu comigo todas as hipóteses. Legal? Legal. Lembrando, segundo a doutrina, a lei não fala nada disso, as hipóteses de licitação inexigível, que estão no artigo 74, é um rol meramente exemplificativo. Ou seja, o artigo 74 dá para a gente meros exemplos de licitação inexigível. Tá bom. Aí depois nós temos o segundo caso, que são os casos de dispensa de licitação. A dispensa de licitação, você viu comigo, em todas as hipóteses de dispensa de licitação, aqui ó, há competição. Ou seja, aqui existe viabilidade de competição. Seja viabilidade jurídica ou fática, mas tem. E a dispensa de licitação, ela se divide em duas espécies. A licitação dispensada, a licitação dispensada são situações em que a lei manda não licitar. Você viu comigo que existem situações... Deixa eu tirar logo o pipe aqui, porque não vai dar espaço. Você viu comigo que existem situações em que a lei manda, a lei não pede, a lei manda. A lei manda não licitar, perfeito? E se a lei manda não licitar, isso aqui ó, é algo vinculado, o agente público ele não tem direito à escolha, é algo vinculado. E esse vinculado em que o agente público ele não tem direito à escolha, isso aqui está previsto no artigo 76 da nova lei de licitação. E segundo a doutrina, esse artigo 76 ele é taxativo. Perfeito? A lei não diz nada, mas a doutrina diz que esse artigo 76 ele é taxativo. Paralelo aos casos de licitação dispensada, eu tenho a licitação dispensável. A licitação dispensável, que é a segunda hipótese de dispensa de licitação, aqui ó, a lei
torna a licitação, o quê, professor? A lei torna a licitação discricionária. Se a lei tornou a licitação discricionária, ou seja, se a lei tornou a licitação facultativa, se a lei tornou a licitação discricionária, se a lei tornou a licitação facultativa, cabe ao agente público responsável, analisando conveniência e oportunidade, dizer se licita ou não. Ou seja, por isso que a licitação tornou-se facultativa. Legal? Porque fica a critério do agente público dizer se licita ou não. Ou seja, ela é discricionária, facultativa entre aspas, porque não é a melhor expressão técnica facultativa, é discricionária. Legal? Legal. E aí você viu comigo que tudo isso aqui está previsto no artigo 75 da nova lei de licitação, dentro de um rol taxativo. A lei não diz. Quem diz que esse rol é taxativo é a doutrina. Perfeito? Perfeito. Essas aqui, são as hipóteses de contratações diretas. Contratações em que a administração pública contrata, mas antes ela não licita. Em todas essas hipóteses, licitação inexigível, artigo 74, dispensada, artigo 76, dispensável, artigo 75, em todas essas hipóteses, nós estamos tratando do tema contratações diretas. Tá bom. Deixa eu abrir a câmera da verdade aqui. Professor, eu acho que, como é que se diz? Decorar esses conceitos nem é problema para mim. É o que eu mais escuto em sala de aula. O problema é eu pegar aquela questão na prova e o examinador colocar um caso concreto e eu tenho que dizer se é inexigível, dispensada ou dispensável. Então volta aqui comigo. Eu vou te ensinar o macete da prova. Esse macete da prova, cara, assim, numa ordem bem aleatória, ele te defende para 80% das questões. Por quê? Porque é possível o examinador colocar todas as assertivas num modelo só de contratação direta e mudar palavrinhas e vírgulas, aí fica ruim para você e fica ruim para mim. Tem que decorar a lei, que eu estudei com vocês artigo por artigo. Eu estudei todo o artigo 74 com vocês, todo o artigo 75 e todo o artigo 76. Você não tem mais motivo. Às vezes eu vejo aluno na sala, professor, eu até quero ler o artigo 75, só que eu não entendo o que está ali. Eu vi com vocês ele todo. 74, licitação inexigível. 75, licitação dispensável. 76, licitação dispensada. Vi todos eles com vocês, tá? Então, assim, né? Se você quiser ficar 100% imune, porque esse macete aqui só te defende 80%. Você quer ficar 100% imune, os outros 20%, aí você vai ter que ler esses artigos todinho aqui e decorar. Não tem jeito. Agora eu consigo te botar uma fórmula em que ajuda e ajuda bem. Então vamos lá, ó. Essa fórmula vai trazer para você 3 situações. Licitação inexigível, licitação dispensada e licitação dispensável. Exigível, dispensada, dispensável. Legal? Olha aqui. Quando a licitação é inexigível, certamente o examinador trará para você uma situação em que vai ficar muito claro a ausência de competição. Então ele vai falar para você, o Estado quer comprar uma vacina que só tem um laboratório que produz e vende. Se só tem um laboratório que produz e vende, não tem por que ter licitação. Ou compra dele, não compra de mais ninguém.
ele vai falar para você que a administração quer contratar um artista. E esse artista, né, como é que eu vou te falar? E esse artista, né, ele é um artista conhecido. A administração quer contratar a Ivete Sangalo. Tem como existir um critério para saber se existe outra cantora melhor que a Ivete? Não tem, cara. Licitação inexigível por falta de competição. Já a licitação dispensada, eu vou usar um termo aqui, ó, muito do dia a dia. Você vai ver que a administração pública estará, né, entre aspas, desfazendo de um bem. Ou seja, de um bem dela. Ou seja, a administração está se desfazendo de um bem da própria administração. Então, por exemplo, né, a administração está doando uma viatura, né, a União está doando uma viatura para o estado do Rio. Isso acontece direto, né? Só que você vai ver que a administração está desfazendo de um bem dela, olha aqui, numa situação especial. Não é no dia a dia que a administração está vendendo, né, uma viatura para mim, que ganhei um leilão, por exemplo. Aqui a administração pública está se desfazendo de um bem dela numa situação especial. Por exemplo, a administração está se desfazendo de um bem para a própria administração. A administração está se desfazendo de um bem para uma entidade sem fim lucrativo. Você viu comigo no artigo 76. Então, sempre que você entender que a administração pública está se desfazendo de um bem, isso aqui na hora da prova é essencial. Porque está se desfazendo de um bem numa questão que explora a contratação direta, é a certeza que essa licitação é dispensada. Legal? E aí você tem que lembrar, né, uma situação especial que na hora você vai perceber certamente. E a licitação dispensável? Cara, a licitação dispensável é o que sobrar. Ué, professor, o que é isso? Olha aqui. Se o problema não é a competição, que você olhou e você viu que no caso concreto eu tenho competição. E se a administração pública não está se desfazendo de bem ou de bens, é óbvio... Epa, deixa eu botar aqui, tirar o pip. Vou tirar o pip e vou reescrever porque ficou horrível isso daqui. Espera aí. Posso apagar tudo. Aqui, ó. A licitação, né, inexigível é o que... A licitação dispensável é o que sobrar. Como assim, professor? O que sobrar? Vamos aqui, ó. A licitação dispensável é o que sobrar. Ou seja, o problema não é competição. Porque se o problema fosse a competição, a falta de competição seria licitação inexigível. O problema também é que a administração não está se desfazendo de um bem. Porque se a administração pública tivesse se desfazendo de um bem, seria licitação dispensada. Ou seja, todas as vezes que o problema não for a competição e nem a administração pública estivesse desfazendo de um bem, sobrou critério residual. Essa licitação é dispensável. Essa licitação é dispensável. O que nós vamos fazer agora? Eu vou abrir uma tela com vocês aqui embaixo. Eu vou trazer 4 exemplos para vocês, exemplos que caem em prova, para você me dizer se essa licitação é inexigível, dispensada ou dispensável. E aí, ó, no dia da prova, esse macete, você tem que começar exatamente nessa ordem aqui. Você vai treinar comigo agora e você vai ver que você nunca mais erra a questão concreta
se o cara botar para você se é inexigível, dispensável ou dispensável, tá bom? Eu vou abrir agora uma tela aqui embaixo, ó. Vamos lá, pessoal. Deixa eu só botar aqui o PIP. Começamos, ó. Caso 1. A União vendeu um prédio para o estado do Rio de Janeiro. A União, a administração, vendeu um prédio para o estado do Rio. Jogando na fórmula lá em cima. A União vender um prédio, né? A União vender um prédio para o estado do Rio. É licitação inexigível? Ou seja, tem alguma coisa a ver com competição? Não, tem nada a ver com competição. A União vender um prédio para o estado do Rio. Eu estou vendo a administração pública se desfazendo de um bem? Estou vendo a União se desfazendo de um bem para o estado do Rio. E está dentro daquela prova real, que é a situação especial. A administração se desfazendo para a própria administração. Pronto. Nós estamos diante de um caso clássico, deixa eu botar aqui, de licitação dispensada. Por que eu sei que é licitação dispensada? Porque você aprendeu comigo que todas as vezes que eu tiver que comparar licitação inexigível, dispensada e dispensável, a dispensada são os casos em que a administração pública está se desfazendo de um bem dela, ou seja, a administração está passando para frente, está alienando um bem dela. 2. E aí, ó, um alerta, você já sabe disso, né? Aqui eu dei o exemplo de vender, mas poderia ser doar e trocar também, né? Alienar, vender, doar ou trocar. Então, por exemplo, podia ser o estado do Rio doou uma ambulância para o estado de São Paulo. Também seria licitação dispensada. Feito? Ou o estado do Rio trocou uma ambulância com computadores com o estado de São Paulo. Também seria licitação dispensada. Por quê? Porque em todas essas hipóteses eu estou vendo a administração se desfazendo de um bem. Situação número 2. Olha que interessante. A União quer contratar um serviço que somente a empresa LLSA presta. Ou seja, a administração quer contratar um serviço que só tem um prestador. Querido, se esse serviço só tem um prestador, eu estou diante de uma situação clássica em que não existe competição. Que eu contra eu, quem ganhou eu. Ou seja, só tem uma empresa que presta esse serviço, ou seja, não tem competição, não tem uma outra empresa para competir com ela. Joga na fórmula. Se eu estou diante de uma situação em que não tem viabilidade de competição, seja fática ou jurídica, licitação inexigível. Olha aqui. Nós estamos diante, nesse caso aqui, de um caso típico e concreto de licitação inexigível. Por quê? Porque eu só tenho um prestador. Quando eu só tenho um prestador, um fornecedor, um produtor, estou diante de um caso concreto e clássico de licitação, né, inexigível por falta de competição. Caso número 3. Esse aqui dá um pouco mais de trabalho. Vou fazer juntinho com vocês aqui, ó. A União quer fazer uma obra no gabinete do presidente. E ficou até errado. Gabinete do presidente. A União quer fazer uma obra no gabinete do presidente no valor... Meu Deus. Braba, hein? No valor, dislexia fala muito alto na hora que eu estou correndo, o valor de R$70 mil. Devagar. Querido, a licitação é para fazer uma obra. Quando eu quero fazer uma obra,
Tem competição entre empresas quando eu quero fazer uma obra? Certamente que sim. Né? Só meu pai tem para mais de 10 amigos que são empreiteiros. Certamente sim. Certamente que se a União quiser publicar um edital, vai aparecer milhões de empresas querendo fazer essa obra no gabinete do presidente. Fazer uma obra, a administração pública está se desfazendo de um bem? Está se desfazendo de alguma coisa? Certamente que não. Ou seja, certamente que a administração pública não tem, ela não quer se desfazer nada. Pelo contrário, para fazer uma obra, certamente ela tem que comprar, contratar. Por ter competição, nós não estamos diante de um caso de licitação inexigível. Em razão da administração não estar se desfazendo de nada, nós não estamos diante de um caso de licitação dispensada. Querido, se não é inexigível e não é dispensada, olha o acordo que eu fiz com você, sobrou. E se sobrou, você viu comigo, pelo critério da exclusão, este caso é licitação inexigível. Não, professor. Esse caso... Epa, peraí, quis fazer uma pegadinha com vocês. Esse caso é um caso de licitação. Esse caso é um caso de licitação dispensável. Interessante que você chegou a essa conclusão comigo. Primeiro, dizendo que tem competição, excluindo a licitação inexigível. Dizendo que a administração não está se desfazendo de nada, excluindo a dispensada. Se não é inexigível e não é dispensada, é dispensável, cara. Não tem nem o que pensar. Professor, como é que eu fico bom nisso? Eu fico bom nisso fazendo muitas questões. E só para critério de descarga de consciência, você viu comigo que se eu quero fazer uma obra e essa obra tem valor inferior a R$ 119.812,02, o artigo 75, inciso 1 da nova lei de licitação diz que essa obra é uma obra por licitação dispensável. Só que você nem tocou nesse assunto, por quê? Porque a questão no enunciado, ela está explorando para saber se você sabe se a licitação a questão enunciado quer saber se você sabe se a licitação é inexigível, dispensada ou dispensável. Na fórmula, você mata tudo sem nem precisar mexer na lei. Lembrando que tem 20% de chance de dar erro. É numa questão só, o cara colocar tudo dispensável, por exemplo, e trocar letrinhas da lei. Agora, se ele vier nessa vibe de te dar um exemplo, que é o que geralmente cai em prova, para você responder se é inexigível, dispensada ou dispensável, cara, essa fórmula você mata tudo. Quer ver outro exemplo? Olha aqui. Vai aqui para baixo. A União quer contratar uma cooperativa de catadores para incentivar famílias que foram removidas de um lixão. Vamos lá, gente. Catadores. Para começar, tem algum problema com competição? Não. E certamente eu tenho mais de uma cooperativa de catadores. E se a União publicar um edital querendo contratar a cooperativa de catadores, pagando, vai aparecer para mais de 200. Então o problema aqui, não é com a competição. 2. Contratar a cooperativa de catadores. A administração pública está se desfazendo de algum bem? Certamente que não. Ela quer contratar uma cooperativa de catadores. Ela não quer alienar qualquer coisa. Então olha para o quadro. Se o problema não é com a competição, então não tem nada a ver aqui com licitação inexigível. E se o problema não é em se desfazer alguma coisa, não tem nada a ver aqui com licitação dispensada. Meu amigo,
se não é inexigível por falta de competição e nem é dispensada porque a administração não está satisfazendo de nada, sobrou. Nós estamos diante de um caso de licitação dispensável. Você viu comigo ainda há pouco, no bloco passado, que contratar a cooperativa de catadores, né, é licitação dispensável, estou no artigo 75. Só que você chegou a essa conclusão utilizando o método da exclusão. Porque contratar uma cooperativa de catadores jamais vai ser inexigível porque eu tenho mais de uma. Então não tem problema com a competição. Jamais vai ser licitação dispensada porque a administração não está se desfazendo de nada. Se não é inexigível, né, é dispensada, sobrou, é dispensável, não tem jeito. Você pode ter certeza disso, meu amigo. Preste bem atenção. Deixa eu abrir a tela da verdade aqui. Esse macete, essa fórmula, mais de, vou botar ali 80, 70, 80% das questões você mata com essa fórmula. Porque a maioria esmagadora das questões, o que ela quer é jogar na sua cabeça um caso concreto e você responder se é inexigível, dispensado ou dispensável. O negócio é esse. Tá bom? Agora, se numa questão só o cara colocar várias hipóteses, por exemplo, dispensável, só trocar valor, texto, aí, né? Você não tem jeito, vai ter que pegar todos os artigos para ler, 74, 75, 76. Mas uma preparação para concurso inteligente, em que você tem muito conteúdo para estudar, não é só administrativo, é constitucional, às vezes penal, processo penal e etc. Constitucional, né? Você tem muita tributário, tem muita matéria para estudar, vale a pena você guardar esse método aqui. Esse macete que trabalha com a ideia da exclusão. Se não tem competição, inexigível. Se a administração está se desfazendo de alguma coisa, dispensada. Se não é inexigível, não é dispensado, ou seja, se o problema não é com a competição e a administração não está se desfazendo de nada, sobrou. Se sobrou, é dispensável. Não tem jeito. Você consegue matar qualquer tipo de questão com essa fórmula aqui. E aí a gente vai fazer uma revisão para eu liberar vocês. Então vamos lá, ó. O que nós estudamos, né, em praticamente 4 blocos? Estudamos a licitação inexigível, quando não tem viabilidade de competição. A inviabilidade fática ou jurídica, né, que por falta de competição essa licitação é inexigível. Licitação dispensada. Em que a administração pública ela está alienando, vendendo, doando ou trocando um bem móvel ou imóvel dela numa situação especial. E na licitação dispensada não tem escolha. A lei manda não licitar. Licitação dispensável, que são situações em que a administração pública tem a licitação como algo discricionário, algo facultativo, em que, analisando conveniência e oportunidade, a administração decide se licita ou não. Por quê? Porque a licitação é dispensável. Tá bom. E aí você viu comigo um macete, uma técnica, para nunca mais você confundir isso. Quando a licitação é inexigível, eu não tenho viabilidade de competição. Eu vou ler a questão e certamente vai trazer para mim um caso concreto que eu não tenho viabilidade de competição. Eu só tenho um produtor, um fornecedor, um prestador de serviço, eu tenho um artista. Você já sabe disso. Agora, quando eu estou diante de uma licitação dispensada, a questão vai me trazer um caso em que a administração pública está se desfazendo de alguma coisa. Ela está vendendo, doando, trocando um bem dela numa situação específica. Eu quero só que você guardasse nesse momento que a administração está se desfazendo de um bem dela. Móvel, imóvel, um bem dela. Não é licitação inexigível, não é licitação dispensada, ou seja, o problema não é com a competição. E nem a administração pública está se desfazendo de nada, sobrou. Se sobrou, licitação dispensável e ponto. Meus amigos, é isso. É isso que costuma cair em prova e você nunca mais vai errar, porque você estudou aqui comigo um direito administrativo diferente e chega lá. Presta atenção. Deixa eu botar aqui. Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar contato aqui pra gente. Prefiro que seja no WhatsApp. Esse número aqui, ele só atende Zap, né? Ele não tem ligação de voz, é só mensagem. Legal? Manda uma mensagem pra gente que a gente vai, se Deus quiser, sanar. Ou no meu Instagram, né? @direito para concurso. Ou se quiser ajudar o professor na divulgação, tirando uma foto, colocando lá no seu Reels, no seu mural, no seu Stories, e colocando um @ aí. Vai ser um prazer, né, ter você como meu parceiro nessa grande jornada que é empreender educação no Brasil. Tá bom? Deus abençoe a todos.
Já te convido para o próximo bloco. Hoje eu vou pausar a gravação aqui para esfriar a garganta. Eu volto amanhã com mais assuntos de licitação e, obviamente, sendo um prazerzaço. Hoje, por hoje, Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo bloco.